Gabriel passou 3 anos dos últimos no Flamengo, jogando onde? Maracanã. Maracanã, que é Natural. natural. Desses 3 anos, quanto tempo ele fica fora por lesão, fica fora por mau Não futebol? teve lesão, por não, comportamento? Facincani. Teve também. Não teve. Teve lesão não, também. Não. Teve lesão. Mas, Facincani, isso é assim... O gramado isso sintético, o que preocupa o jogador, o que preocupa o jogador, e faz todo sentido essa preocupação, eu acho um absurdo a gente, num país tropical, não ter competência para ter gramado natural e ter que recorrer a gramado artificial. O que preocupa o jogador são lesões de ligamentos. Porque, segundo eles, eu não jogo futebol. Eu não jogo, já joguei, mas na época que eu jogava não tinha isso. Eu batia a bola na rua, essas coisas, papai era campinho de terra, etc e tal. O que preocupa, e os jogadores dizem, é que esse gramado segura o calçado, ou seja, a chuteira, e isso, num deslocamento, pode provocar uma lesão de ligamento ou no joelho ou no tornozelo. Entendeu? O que mais preocupa é o joelho. Agora, os caras estão jogando. Exatamente. Se existe uma campanha, você tem que respeitar. Eu também acho. Você tem que olhar com atenção. Porque não é um cara solitário que está dizendo isso. E se a categoria sair dizendo isso, se os jogadores falarem assim, não queremos mais jogar, sabe, você tem que levar isso em consideração. Porque eles é que são os caras que estão trabalhando lá. Se eles estão falando isso, gente, é um alerta. É uma parte, hoje, minoria. E uma minoria engraçada de jogadores considerados os medalhões, que deveriam estar jogando muito mais pelos clubes deles e não estão jogando. Facincani, vamos tentar desfulanizar a coisa e vamos tentar analisar isso. Mas eu tô analisando. Não. É que você tá falando assim, por exemplo, o Gabriel nunca se machucou. Mas o Gabriel hoje tem moral pra falar então, o quê? De fazer qualquer campanha por isso que eu tô falando, é outra. Bola. Isso você tá fulanizando. Vamos desfulanizar. Não é fulanizar. Pera um pouquinho, eu tô analisando ele. O Gabriel hoje não tem moral pra fazer campanha nenhuma. Então tá bom, não é só o Gabriel. A campanha que as pessoas tinham que fazer com o Gabriel é quando você vai voltar a jogar futebol. Põe o que tem aí de mensagem. A discussão não é o Gabriel. Porque... A discussão é o gramado sintético. Então no gramado natural, vamos lá, o gramado natural, Gabriel. Nem no Mas não, você continua discutindo o Gabriel e não o gramado. Essa é a discussão. Então vamos lá, vamos ver os outros. Felipe Coutinho, jogador quando que do ele vai Vasco. estrear no Vasco? Você tá de novo fulanizando. Mas são os caras que estão manifestando. Eu tenho que falar dos caras. Então vamos lá, vamos botar mais. Não, você tem que falar dos caras, não. O tema é... gramado sintético. Nós temos que falar do tema, não dos caras. Sim, eu vou falar. Vamos falar do tema. É um texto padrão que está sendo... Tá aprovado por quem? Oi? Quem que aprova o gramado? Federação CBF. A FIFA Aqui, aprovou. vamos lá. Lucas Moura. Mais um que tá devendo aquilo que o torcedor espera. Aí fica difícil. Não. Esse assunto é um assunto do momento. Neymar. Vamos pegar o do Neymar. Acabou de voltar. Mas Facincani do céu, que parte que você não está entendendo? Nós estamos discutindo gramado artificial versus gramado natural. Nós não estamos discutindo quem está falando. Eu acho que o cara, quando pra querer falar, exigir, o Neymar culpou a bola pela derrota no Corinthians dele. A bola é ruim. Os caras estão se apegando a muletas pra tentar entrar numa seara e tentar mudar a estrutura do futebol. Ninguém tá fazendo isso, se apegando à muleta. Existe um problema sério e que o jogador de futebol no Brasil está começando a se incomodar e está propondo uma discussão. E eu vou ampliar, que é o gramado não é só no Brasil. Por exemplo, o Luiz Soares, que é um uruguaio que não joga... O Messi não joga em gramado artificial. Os jogadores de futebol americano não jogam em gramado... Não é que não jogam. Reclamam de gramados artificiais. Outra coisa... O Campeonato Mundial de Clubes, que vai acontecer agora nos Estados Unidos, e a Copa do Mundo, está usando estádios de futebol americano que tinham gramados sintéticos. A FIFA falou o quê? Não vai ter, é só gramado natural. Trocaram. Se ela... Veja a contradição da entidade. A entidade aprova e quando vai fazer um campeonato, ela manda tirar. Você entendeu? Não é que ela manda tirar. Mas se ela mandou tirar, foi assim, cara. Não, mas a questão não é só mandar tirar. A questão é que existe, pela padronização da Copa do Mundo, o gramado natural tá tudo certo. Se a grama natural ou a grama sintética, ela é aprovada, ela é boa, bota pra jogar. Mas esse é o problema. Ela não é boa. Botafogo. A questão é, ela é boa? Exatamente, é isso que os jogadores estão discutindo. São ótimos. O Botafogo, o Atlético Paranaense. Ela pode causar lesão. Os jogadores não querem mais. Qualquer gramado causa lesão. Ô, Facincani, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Facincani, eu não queria cometer uma inconfidência aqui. O que o Dudu falou pra você? O Dudu, quando você fez entrevista com ele, com a Ademir da Guia. Mas eu critico o gramado do Palmeiras. Entendeu? O que ele falou pra você? O gramado do Palmeiras tem que ser melhor. Entendeu? Mas ele criticou o gramado do Palmeiras ou o gramado especificamente do Palmeiras?
Que foi, o já Palmeiras trocado. é péssimo. Que foi trocado. O Palmeiras não é legal. O do Atlético Paranaense e do Botafogo são muito bons. O do Santo André é elogiado. Não, senhor. O Jair, que foi negociado pro Santos, pro Botafogo, ele teve uma lesão de LCA. Ele ficou 1 ano fora, jogando a copinha lá em Santo André. Um absurdo. O campo do Santo André é muito ruim. A bola não rola, ela pinga, eu nunca vi isso. Gramado sintético, a bola não rola. Imagina, você pega uma bola aqui nesse tapete, você joga aqui, ela vai rolando até lá. Porque é um carpete. O gramado de Santo André é péssimo, péssimo. Tanto você sabe disso, que é a mesma empresa que fornecia o gramado anterior do Palmeiras. Bom, nós estamos falando desse assunto, gente, porque é o seguinte, ó, além desse que nós mostramos, Thiago Silva também se manifestou. O Gerson do Flamengo também se junta. Ó, Gerson, Felipe Coutinho, Neymar, Lucas, Thiago Silva, todo mundo é contra o sintético no futebol brasileiro. Então, há um movimento, assim, a gente não pode ignorar. Aí você pode achar porque recentemente, Palmeiras e Botafogo que jogam no sintético estavam ganhando deles. Tá? Essa é a tua leitura. Essa também é o movimento. Também é a tua leitura. Tá? Não é a minha. Até esses clubes não se destacarem, tava todo mundo de boa. Passaram eles, os dodóis, a levarem lambada, a não conseguir jogar, a verem o sucesso dos outros, é uma campanha completamente direcionada. É a tua leitura. É a sua, Elô. Não tenha dúvida. A minha visão é, eu não acho legal o gramado sintético, mas eu também não acho que é uma desculpa. Acho muito válido as pessoas, mas não tem que ser uma desculpa. Uma desculpa de lesão, tudo bem. Agora, uma desculpa se for, perdemos por conta do gramado. Eu acho que a questão é lesão. Elô, a gente não está discutindo técnica, porque a gente tem aí, realmente por exemplo, complicado. O Lucas e o Oscar não jogaram o Clássicos e o Beldia falou muito mais que foi também por conta do gramado. Em qual jogo? Palmeiras e São Paulo. Eles não entraram em campo. Tá. O Oscar nem tocou na bola, mas eles entraram no segundo tempo. O Lucas até que fez uma jogada, mas eles sentem medo. O Zubeldia falou que não queria... Porque imagina, lesiona, acontece alguma coisa, fica fora a temporada toda. Então, mas por exemplo, do lado do Memphis joga, né? E nunca teve algum problema em relação a isso. Eu não sei a opinião dele, mas o Memphis... Que é também, né, um desses jogadores que são um pouco mais velhos, que eu acho que poderia entrar nessa discussão. Mas ele não falou nada até então. Até agora ele não se manifestou. Eu acho que é complicado falar sobre isso, porque eu prefiro o gramado natural. O gramado do Corinthians, por exemplo, tá bem ruim, na verdade, porque desgastou, tem que trocar. Mas eu acho que se os jogadores não se sentem seguros em relação a isso... Como é que é na Premier League? Não tem nenhum gramado sintético. Nenhum gramado sintético. Nem na Arábia Saudita, nada, lugar nenhum. Existe uma diferença que é o seguinte. Nos grandes centros do futebol mundial, todos os estádios não são utilizados durante o período de temporada de futebol para eventos. Sim. Então, naturalmente, você vai ter argumento, gramados decentes. O Real Madrid tem um projeto para usar o seu estádio para eventos. Não, já está pronto. Já está pronto. Só que a grama sai, tudo isso aí. Sim, é muito caro. Você tem um espaço físico. É muito caro. Não dá pra você fazer isso no Allianz Parque. Não tem como. É muito caro. Na época que você tinha eventos, shows, os Beatles mesmo cansaram de tocar em Wembley. Entendeu? O gramado era ruim. O Facincani tem razão aí. O fato de você ter uma arena multiuso complica, porque tem os eventos. Agora, eu acho que deve ter alguma tecnologia capaz de minimizar ou... Não tem instrumento. Entendeu? Acho que o negócio natural é muito agressivo. Não tem. Não tem jeito. Na Europa, as temporadas de shows e festivais, vocês podem pegar o calendário das principais bandas do mundo. Elas só tocam no verão. Que é justamente quando as equipes estão em pré-temporada. E aí os caras trocam os gramados. E um show ou outro em estádio. Tá? Raramente você vê uma banda grande na Europa tocando em estádios. Elas tocam em festivais e lugares afastados. Entendeu? Então, assim, é normal que 98% dos estádios na Europa, todos, vão ser muito bem tratados. Aqui não é assim. O Allianz Parque, por exemplo, é mais uma casa de show do que um estádio de futebol. Estádio de futebol. Eu concordo. Olha, tem o depoimento do Fábio Santos, né? Que agora é comentarista na ESPN. Você terminou fazendo isso? Não, o que eu ia dizer que é o seguinte. O Palmeiras tinha gramado natural. Era uma desgraça o gramado de ruim. Completa, péssimo. O do Botafogo, péssimo. Era uma desgraça. A Arena da Baixada, péssimo. Eram ruins. Sim. Mudaram para o sintético, tem um gramado
regular. Mas o que eu não me conformo nessa história toda é você não ter competência para deixar o seu gramado, que é um gramado, por exemplo, Morumbi. Tá cheio de show no Morumbi. Não, você não vê problema lá. O Morumbi tá sempre... Tá sempre show Morumbi lá. também tem show, Tem show. e tem o gramado é natural. Dois shows no ano com as 2 trocas programadas. O Facincani, antes do Allianz, etc e tal, o Morumbi era o único lugar em São Paulo que tinha show. E o gramado do Morumbi é bom desde sempre. Mas era um pouco entendeu? show, Sormani. Não é a quantidade do Allianz. Não era a quantidade pode do Allianz. Pode ser que não seja a quantidade do Allianz. Muito Mas você tinha pelo menos 10 shows por ano. Não, menos. Menos, tô falando pra você. Os shows do Morumbi eram todos shows de bandas que eu gosto. Gente, eram 2, 3 no ano. Eu tô te falando porque o São Paulo fez uma previsão na época, quando surgiu o Allianz Parque, de quanto ele ia perder não tendo shows lá. E na época eu li que era uma média de 10 shows por ano. Entendeu? E devia ser mesmo, porque você vinha lá, sei lá, o YouTube fazia 3 shows. Eram poucos. Não era o problema é que o Allianz Parque, é o que você falou. É um exagero. E o problema hoje é o Allianz Parque. O Allianz Parque hoje é uma casa de shows, que de vez em quando tem jogo de futebol.